O livro de Juízes é considerado o livro mais complexo da Bíblia, e disso não temos dúvidas, porém existe uma história que digo para vocês que é no mínimo espantosa. Se prepare, pois muitas pessoas passam despercebidas por ela, mas posso te garantir que você irá ficar de boca aberta. A história a que me digo está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas estão familiarizadas com o capítulo 19, mas não leem o restante da história. Acredito que há várias lições importantes que você e eu precisamos aprender com essa história tão perturbadora. Primeiro, contarei a história da forma mais dramática possível e, em seguida, exploraremos as lições que acredito que podemos aprender. Junte-se a mim em Juízes, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que vivia numa parte remota da região montanhosa de Efraim tomou uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você entenda que aqui temos um homem levita que vive na parte norte de Israel, e ele adquire essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como quiser chamá-la. No entanto, ela mora no sul, em Belém. Vamos continuar a história. Ela foi infiel a ele e o deixou, voltando para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde permaneceu por 4 meses. Ela o traiu e voltou para a casa de seu pai em Belém. Então a história continua. Essencialmente, esse homem levita quer sua esposa de volta. Ele viaja do norte da região montanhosa de Efraim até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e estar com ela novamente. Ele chega lá e o pai dela é muito hospitaleiro. Várias vezes o homem diz: "Eu preciso ir embora, me dê minha esposa para que eu possa voltar para casa." E o pai responde: Não, fique mais uma noite." O levita diz: "Ok, ficarei mais uma noite." Isso se repete por vários dias até que finalmente o homem diz: "Com todo o respeito, aprecio sua hospitalidade, mas preciso ir. Preciso voltar para casa." Finalmente ele parte para casa, e é aí que toda a tragédia acontece. Enquanto o homem e sua concubina viajavam pelo sul de Israel, de Belém em direção ao norte, até Efraim, estavam perto de Jebus, e o dia já estava terminando. O servo disse ao seu senhor: "Por favor, por que não paramos nesta cidade de Jebus e passamos a noite aqui?" Mas seu senhor respondeu: "Não vamos parar numa cidade estrangeira onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá." Então o servo sugeriu: "Vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Eles continuaram a jornada e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá, em Benjamim. Foram até lá e, para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade era um aspecto significativo da cultura israelita. No final da noite, um velho apareceu na praça e perguntou: "Por que vocês ainda estão aqui? Ninguém já os acolheu em casa?" Eles responderam: "Não, ninguém nos acolheu." O velho disse: "Sabe de uma coisa? Vocês podem ficar comigo esta noite." O levita respondeu: "Ótimo. Só para você saber, não precisamos de nada. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar nossas cabeças. Se você me der um travesseiro, é tudo o que preciso." O velho disse: "Sem problema, vocês podem ficar comigo." Então o levita, seu servo e sua concubina passaram a noite na casa desse homem em Gibeá. E então aconteceu isto. Enquanto estavam se divertindo, de repente, homens perversos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa, o velho: "Traga para fora o homem que veio para sua casa, para que possamos ter relações com ele." Uau! Aqui a história toma um rumo terrível. Há homens pervertidos vivendo em Gibeá, benjamitas, que vão até a casa do velho e dizem: "Sabemos que você tem um hóspede em casa. Traga-o para fora para que todos nós possamos ter relações com ele." Agora veja o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: "Por favor, não cometam esse ato perverso, meus irmãos. Afinal, este homem está sob meu teto. Não cometam essa atrocidade vil. Aqui, deixem-me trazer minha filha virgem e a concubina deste homem."
Abusam delas e façam o que quiserem com elas, mas não cometam essa coisa ultrajante contra este homem. Falaremos sobre isso mais adiante no vídeo, mas o que acontece a seguir é impensável. O versículo 25 diz: "Mas os homens não quiseram ouvir. Então ele pegou sua concubina e a entregou a eles. Eles a estupraram e a abusaram durante toda a noite até de manhã. Ao amanhecer, a deixaram ir." Agora, meu amigo, é por isso que disse que este vídeo pode ser considerado impróprio para menores e pode trazer gatilhos para algumas pessoas. Porque imagine, há um grupo de homens pervertidos e eles se revezam violentando essa mulher a noite toda. Somente pela manhã a soltam. E veja o que acontece com essa jovem mulher. Pela manhã, ela voltou e, ao amanhecer, desabou a porta da casa onde seu senhor estava. Imagine o quão exausta, espancada e abusada ela estava após a noite inteira nas mãos daqueles homens, mal tendo forças para rastejar de volta para a casa do homem e simplesmente desabar na soleira da porta. Agora observe o que acontece a seguir. Diz aqui que, quando seu senhor se levantou de manhã, abriu as portas da casa e saiu para continuar sua jornada. E lá estava a mulher, sua concubina, caída perto da porta da casa, com as mãos sobre o limiar. "Levante-se", ele disse a ela. "Vamos embora." Mas não houve resposta. A mulher havia sido tão violentada que morreu. Perceba que diz que o homem a colocou sobre seu jumento e foi para casa. O que acontece a seguir é muito triste e horrível. Diz o seguinte: quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou-a em 12 pedaços, membro por membro, e então enviou cada parte pelo território de Israel. Todos que viram isso disseram: "Nada assim jamais aconteceu, ou foi visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora." Pensem nisso, discutam e falem a respeito. Esse homem levou sua concubina para casa, a cortou em 12 pedaços e, sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço, enviando-os às 12 tribos de Israel, detalhando exatamente o que seus próprios irmãos, uma das tribos de Israel, a tribo de Benjamim, haviam feito. Quando as outras tribos viram e leram o que havia acontecido, disseram: "Nada assim jamais aconteceu em toda a nossa história." Agora, há muito mais nessa história nos capítulos 20 e 21, então quero que você aguarde. Mas aqui é onde quero começar a explorar algumas lições que podemos aprender com isso. Dos dois lados, e o que acaba acontecendo é que restam apenas 600 homens benjamitas. Então, no capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir pena da tribo de Benjamim, pois estão preocupadas que ela seja extinta, já que restaram apenas 600 homens vivos, mas nenhuma mulher benjamita para que pudessem casar e se reproduzir. Agora, eles têm outro problema, pois temem que uma das 12 tribos de Israel desapareça. Isso leva à minha quarta lição. Toda decisão errada que tomamos tem consequências que não podemos escolher. Embora o que os benjamitas tenham feito fosse errado, as outras 11 tribos decidiram lutar e matá-los. Essa foi uma escolha que fizeram, e agora precisam lidar com as consequências. Os benjamitas também têm que pagar pelo resultado de sua má decisão. Escute, você pode escolher o seu pecado, mas não pode escolher as suas consequências. Cada decisão que você toma tem consequências, e o problema é que, pessoalmente, você e eu não podemos escolher quais serão essas consequências. Então, o que acontece? Os israelitas vão e matam os homens de um clã chamado Jabes Gileade e encontram 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Em seguida, eles pegam essas 400 mulheres e as entregam a 400 dos 600 homens benjamitas para que possam se reproduzir. Mas qual é o problema? Simples matemática. Havia 600 homens benjamitas sem esposas, porque todas as suas esposas haviam sido mortas. Agora, 400 deles receberam uma esposa do clã de Jabes Gileade. Isso significa que ainda há 200 homens benjamitas sem esposas. E é por isso que eu disse que uma má decisão leva a outra.
O que acontece a seguir, os israelitas basicamente dizem: todos nós fizemos um voto dizendo que não poderíamos dar nossas filhas aos benjamitas, mas o voto não dizia nada sobre se elas fossem levadas à força. Então eles tomam outra decisão ruim e dizem: aqui está o que os benjamitas devem fazer. Há uma festa chegando, um festival. Algumas de nossas filhas estarão dançando e se divertindo. Tecnicamente, não podemos dar nossas filhas a vocês porque fizemos um voto. Mas, se vocês as encontrarem e as sequestrarem, isso será responsabilidade de vocês. Se vocês as levarem à força, então estaremos livres do nosso voto, pois tecnicamente não as entregamos a vocês. Assim vocês poderão ter esposas e se reproduzir. Então, eles realizam essa festa e, essencialmente, esses 200 homens benjamitas vão e sequestram essas mulheres enquanto elas estão dançando, levando-as à força como suas esposas. Pessoalmente, eu sei que essa é uma história absurda e tentei resumi-la o mais rápido possível. Mas o ponto é este: uma má decisão muitas vezes leva a outra, e as más decisões afetam outras pessoas. Passe por essa história novamente e veja quantas pessoas foram negativamente afetadas por uma única má decisão. Alguns dos homens benjamitas mereciam o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas em Benjamim não teve nada a ver com isso e acabou morrendo em batalha. O povo de Jabes-Gileade também morreu. As mulheres foram arrancadas de suas terras e entregues aos benjamitas. Depois, outras mulheres foram sequestradas pelos benjamitas e arrancadas de suas famílias. Tudo isso aconteceu por causa de más decisões. Mas aqui está a quinta e última lição que quero encorajá-lo a levar consigo hoje. Deus tem graça para nós, mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. Veja como termina o livro de Juízes. Diz aqui que os benjamitas fizeram isso, conseguiram o número de mulheres de que precisavam sequestrando as dançarinas e então voltaram para sua herança, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada um dos israelitas voltou para sua própria tribo e família, cada um para sua própria herança. E claro, o último versículo do livro de Juízes resume e caracteriza todo o livro. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Meu amigo, embora Deus tenha sido misericordioso ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstruísse e não fosse extinta, houve consequências para suas decisões. E se nada mais ficar deste vídeo, quero encorajá-lo a entender que cada decisão que você e eu tomamos tem consequências. Até o próximo vídeo.